Olá, olá, comunidade, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Fialho e este é o Cantinho do Pensamento, um projeto do Apegados Podcast que acredita que o Cantinho do Pensamento é para o adulto e não para a criança. Se esse é o seu primeiro episódio, seja muito bem-vindo, e se você já é parte da família, é muito bom ter você aqui de novo com a gente. Se você vem para o Apegados toda semana, adora ouvir, até mesmo como uma forma profissional, considere apoiar a criação dos futuros episódios do Apegados através do apoia.se/apegados. A sua contribuição ajuda demais a manter o nosso podcast vivo, a nossa mensagem viva, a expandir mais esse conteúdo. E outras formas que você pode estar colaborando é dividir esse episódio nos seus grupos de WhatsApp com pessoas que você ama para começar uma conversa ou para pensar juntos, refletir juntos. Outra maneira que você também pode contribuir é indo lá no nosso perfil no Spotify. Tem 3 bolinhas do lado do perfil do Apegados. Aí você clica lá e dá 5 estrelas, se você ainda não deu. Todas essas maneiras são formas aí que vocês podem estar colaborando com a ampliação do nosso espaço de afeto, de informação, de não julgamento, desse lugar seguro para a sua família. E eu decidi que até o final do ano, até janeiro, eu vou estar só colocando cantinhos do pensamento aqui para vocês, porque eu sei que essa época é uma época atordoada, cheia de eventos, cheia de coisas, compromissos que vocês precisam ir e que ninguém tá afim de ouvir episódios de 1 hora, 50 minutos em um período que é tão conturbado. Então, eu vou ficar lançando pequenas mensagens, pequenas reflexões para a gente fazer juntos no finalzinho de 2024 e no comecinho de 2025, aí como uma forma também de encaixar o que é possível, né, gente? Porque nós aqui, nós trabalhamos com o que é possível. Nós falamos sobre o que, entre aspas, aí seria o ideal, mas aqui no Apegados a gente trabalha com o que é possível. Não vamos sobrecarregar ninguém, porque esse não é o nosso papel. Então, hoje, eu vim trazer uma reflexão que surgiu de uma observação que eu fiz na escola da minha filha, que essa semana eu estava esperando ela sair da escola, né? Eu sempre vou buscá-la. O meu marido deixa e eu vou buscá-la. E é perto da nossa casa, então eu vou andando e eu tenho esse ritual que eu criei, né? Eu até metade do caminho eu vou ouvindo alguma coisa, eu vou checando alguns e-mails que eu ainda preciso checar para o final do dia. E aí eu paro com tudo, né? Eu paro o celular, eu não estou ouvindo nada, não estou fazendo nada. E o restante da caminhada eu faço essa preparação ao meu encontro com ela, né? Eu começo a mentalizar ela na minha cabecinha, o nosso reencontro. Eu começo a fazer um detox do dia para que eu possa ir ao encontro dela com a minha energia mais revigorada, quando é possível, né? Mas eu gosto de fazer isso porque eu sinto que a gente se prepara para ir para uma entrevista importante, a gente se prepara para ir para o trabalho, né? Até a maneira como a gente coloca a roupa, bota a maquiagem, enfim, ajeita o cabelo antes de sair de casa. Tudo isso é uma preparação para aquele evento, né? Para eu chegar lá com esse mindset, né? Com essa mentalidade, pronta para o dia, enfim. Então a gente se prepara para uma ligação importante, a gente se prepara para uma entrevista, para ir para o trabalho. E muitas vezes, na hora de pegar os nossos filhos, na hora de ir ao reencontro com eles, depois de um dia longo aí de separação, nós não nos permitimos nos preparar para esse reencontro, né? O que é aí importante da gente pensar, né? Assim, qual é a prioridade que isso tem na nossa vida? A gente diz que tem uma prioridade muito grande, a gente diz que é o mais importante, mas as nossas ações comunicam muitas vezes o contrário, né? Muitas vezes os pais vão buscar os filhos ainda no telefone, uma pessoa do trabalho, né? Assim, ainda numa reunião ou respondendo um e-mail. Então, tudo isso é algo a se pensar.
como que nós nos preparamos para esse reencontro e como que nós nos preparamos para voltar para nossa casa, para o nosso santuário, para o nosso templo, né? Que é a nossa família. Que energia a gente está trazendo? Que muitas vezes a gente deposita a melhor parte da nossa energia para coisas que estão fora de casa e quando a gente chega em casa, trazemos toda essa bagagem e não fazemos o mesmo movimento de preparação. Então, isso é uma coisa que eu reflito sempre, que eu trago para minha caminhada ao encontro dela, né? E aí, essa semana, eu estava observando os pais, né? Porque quando a gente chega, tem todo um mecanismo de, você tem que assinar, e aí eles chamam a criança, e aí a criança demora um pouquinho para vir ao seu encontro. Então, enquanto eu estava esperando, eu fui observando os outros pais, né? E a interação, essa primeira interação que as crianças têm com seus cuidadores, com seus pais. E aí, muitos pais eu percebi que eles estavam olhando no celular enquanto esperavam pelos filhos, ou estavam conversando com outros pais ali, né? Interagindo com os outros pais da escola, ou então olhando para o seu pet, interagindo com o seu pet, enfim, nós conseguimos assim captar uma gama grande assim, e bem diversa de preparações antes do reencontro, depois de um longo dia de separação. Pois bem, e aí eu comecei a observando os pais e depois eu mudei para a observação das crianças, né? Quase como ali no estudo da situação estranha que foi feito para definir os modelos de apego, né? Então, assim, a minha observação voltou-se para as crianças e para como elas reagiam nesse momento de reencontro. E aí, gente, eu percebi uma coisa intrigante e que provavelmente vocês também sabem, mas a gente não para refletir e conversar e pensar sobre isso juntos. E aí eu quero trazer essa reflexão hoje para nossa comunidade, que é o que eu percebi é que quanto menor a criança é, mais energética, alegre, entusiasmada ela parece ao correr ao encontro do seu pai ou da sua mãe, ou do cuidador, né? E não importava se o pai estava no celular ou não, se ele estava conversando com outras pessoas, com o pet, as crianças menores, elas mostravam um entusiasmo e uma alegria muito maior de ir ao encontro e até corriam, né, assim, de braços abertos para o seu cuidador, o que é a coisa mais linda de se ver. E aí, quanto mais velha as crianças eram, né, assim, por volta dos 7, 8 anos e acima disso, essas crianças elas já mostravam muito menos entusiasmo, muito menos mudança de humor, né? Elas saíam tranquilas na delas, abraçavam seus pais, ou às vezes não, né? Assim, um encontro muito mais casual depois de um dia longe. O que acontece entre a primeira infância e a segunda infância, gente? A minha pergunta foi essa, mas assim, o meu pensamento foi esse, né? O que está acontecendo entre um período e outro, ali entre os 4, os 5 anos e os 8, que as crianças sentem que não podem ou não querem demonstrar afeto aos seus pais abertamente? O que é que tá aí? O que é que tem nessa equação? Né? Será que nós não mostramos o mesmo entusiasmo e aí elas com mais capacidade cognitiva, elas percebem isso e meio que se adequam, né? Ou o que é que está acontecendo? Porque eu vejo as crianças pequenas vibrarem ao ver algo incrível, né? Ou até mesmo algo que nós consideramos ser simples. Por exemplo, os olhos da minha filha brilham de felicidade quando encontramos uma joaninha, por exemplo, no meio do caminho. Né? O tempo para ela para, porque ela precisa dar sua total atenção àquele momento. E aí, depois de perceber essa relação que a minha filha tem com a natureza, com os insetos, com as joaninhas, depois dela eu passei a olhar diferente para as joaninhas, né? Então, assim,
Eu sempre achei as joaninhas fofas, não me levem mal. Brincava com elas quando eu era criança, mas depois da vida adulta, e eu diria até aí adolescência adulta, elas não consumiam mais o meu tempo, né? Elas não tinham o poder de tirar o meu foco com tal força que eu dedicasse o meu tempo e a minha atenção para elas durante, sei lá, 30 segundos que fosse, né? Eu olhava, que fofinha, continuava. Se olhasse, né? Hoje, mesmo quando não estou com a minha filha, com a Sofia, e eu vejo uma joaninha, eu abro um grande sorriso. Eu paro, eu observo, eu devoto minutos do meu precioso tempo aí para olhar para as joaninhas. Mas, na verdade, o que está acontecendo aí é que eu estou encontrando uma forma de me conectar com a minha filha, mesmo sem estar com ela, né? Eu estou olhando para a minha filha enquanto eu estou olhando para aquela joaninha. Porque aquela joaninha me faz pensar nos olhinhos da minha filha. Então, as crianças, elas têm esse poder, né? Elas têm o poder de mudar o nosso olhar para o mundo através da forma como elas veem as coisas. E como nós as observamos sendo parte desse mundo e observando esse mundo, né? E também em algum momento aí a gente perde essa capacidade. É a mesma coisa que acontece ali entre a primeira e a segunda infância, né? O que é que acontece, gente, entre a primeira e a segunda infância que as crianças perdem o brilho, que elas perdem o interesse? Onde está o brilho do nosso olhar? Porque se eles não veem em nós, talvez a mensagem que eles estão recebendo é de que aquilo é bobagem, é infantil, não é válido. Isso me lembra uma entrevista que eu ouvi do Carl Sagan, que foi um renomado astrônomo, astrofísico e escritor, que divulgou popularmente assim a ciência, né, aqui nos Estados Unidos. Ele fala em uma entrevista que quando ele ia visitar turminhas de kindergarten, que são aí crianças de 5, 6 anos na idade da minha filha, né? Ele relata que essas crianças, elas são extremamente curiosas e elas fazem perguntas profundamente importantes, como, por exemplo, por que que a grama é verde? O que é um sonho? Por que a lua é redonda? A minha filha outro dia me perguntou como que eu consigo falar com minha avó pelo telefone que está lá no Brasil, né? Como que ela me escuta, ou como que ela me vê, como que isso é possível se a gente está tão longe? E aí eu pensei que você não sabe o quão burro você é até o seu filho entrar aí nessa fase das perguntas do porquê. Porque quando ela me perguntou isso, eu fiquei, como é mesmo? Eu não sei. Eu realmente não sabia o que responder exatamente. Eu não sei os mecanismos envolvidos nesse processo, que é realmente incrível se a gente pensar. Mas as crianças pequenas, elas perguntam, elas são curiosas, elas têm sede de conhecer, de entender. E aí você pula para o ensino médio, ou até mesmo para a segunda infância, né? Um pouco menos aí do que o ensino médio. E as crianças, elas não têm mais curiosidade. Era isso que ele falava, né? Que ele entrava nessas turmas e os alunos ficavam calados, não tinham mais curiosidade. E aí ele fala: algo terrível aconteceu nesse meio tempo. Para onde vão as nossas perguntas? Para onde foi a nossa curiosidade de explorar questões importantes no mundo? Estamos cheios de certezas, de rigidez, de intolerância e falta de curiosidade, ao mesmo tempo que estamos cheios de informações. Né? Será que a nossa falta de curiosidade é porque a gente sente que sabe mais, ou que sabe tudo, ou que tem todas as respostas? Ou a nossa falta de pergunta é porque estamos exaustos, não cabe mais? Porque somos bombardeados de informação o tempo todo? O que aconteceu com as nossas perguntas? Para onde que elas foram? E aí me vêm algumas perguntas, né? Assim, pensando nesse contraste,
O que é que você gostaria de saber se ninguém estivesse te olhando? O que você gostaria de conversar? Que perguntas você gostaria de fazer se você não fosse julgado por isso? Com o que você sonhava quando você era criança? O que faziam seus olhos brilharem? Você lembra disso? Quem era você antes de te falarem quem você deveria ser? Eu lembro que eu sempre fui fascinada pela filosofia e talvez isso tenha salvado minha vida. E eu lembro que eu sempre fiz perguntas diferentes de outras pessoas. Eu venho de uma família muito católica, com muitas certezas da religião, né? Certezas que a religião nos proporciona. E uma vez, uma tia minha viu um livro sobre budismo na minha estante. E eles precisaram reunir a família, os líderes religiosos da família, para conversar comigo e dizer que não era um bom caminho. Talvez você deve ficar aqui, dentro dos nossos dogmas, dentro do nosso modo de pensar. E eu sempre tive curiosidade para além. Eu tinha curiosidade de, como que um espírita vê o mundo? Deixa eu fazer perguntas aqui sobre isso. Como que um budista vê o mundo? Como que uma pessoa que não acredita em Deus vê o mundo? Não quer que ele acredite, então? Eu lembro que eu sempre tive essas curiosidades, né? Assim, as pessoas falavam no almoço de família, né? A minha avó falava muito sobre o catolicismo e traziam histórias e etc. E eu fazia perguntas tipo, tá, e aí a gente vai se encontrar, quando chegar lá eu vou saber que você é minha avó, a gente vai com que roupa? Eu vou precisar escovar os dentes? Essas coisas, assim, eu lembro do meu avô rindo do outro lado da mesa, porque assim, ninguém fazia essas perguntas. E eu falava, a gente dorme no céu? Que roupa que a gente usa? Será que eu vou no banheiro? Eu vou precisar fazer xixi? Eu vou comer? Do que é que eu vou me alimentar? Em que casa que a gente vai morar? Tem casa? Né? Então, assim, muitas questões que vinham na minha cabeça e minha avó dizia, minha filha, eu não sei responder. São ótimas perguntas, mas eu não sei responder, né? Ninguém sabe, é um mistério da vida. E eu lembro que eu sempre fui muito inquieta com perguntas. Tá bom, você tá me dizendo isso, mas e todas essas outras perguntas aqui, né? Eu tenho 1 trilhão mais de perguntas para fazer sobre esse tema. E esse episódio curtinho aqui, ele é um chamado para o retorno ao olhar da criança, para o entusiasmo da criança, para a demonstração pública de afeto sem vergonha, para uma pausa e uma preparação ao reencontro dos nossos filhos depois de um dia longo. Eles merecem mais do que menos de 3 milésimos de segundos entre um post que você acabou de ver no Instagram e um olhar cansado. Eles merecem mais do que isso. Eles merecem uma preparaçãozinha. Daria para dedicarmos, assim, 5 minutos à preparação ao reencontro dos seres que mais amamos no mundo? Sempre que eu vou buscar a minha filha no colégio, 2 quarteirões antes, eu penso em como eu quero que ela me veja esperando por ela depois desse dia longo de separação. E eu me preparo para ser essa pessoa. Como que você quer que seus filhos te vejam depois de um longo dia separados? E aí, quando ela finalmente aparece na porta, eu me abaixo, eu abro os braços e eu encho ela de beijo, sem menor vergonha de demonstração de afeto em público. Eu dou um monte de beijo nela e antes de perguntar como foi o dia, como isso ou como aquilo, eu digo, ai, como eu te amo. Que saudade que eu tava de ti, mulher. A curiosidade da minha filha me fez lembrar de todas as perguntas que eu deixei de lado ao longo do caminho. E aos poucos eu venho identificando essas perguntas, né? Algumas eu tive a chance de retomar e trazer para a minha vida, e outras não, né? E outras não são mais válidas, porque é assim que acontece. Algumas são válidas, outras não.
Mas eu tento manter a minha curiosidade aflorada. Por mim, pela minha filha, pela minha família, por quem eu quero ser em comunidade, por vocês. E aí isso me faz seguir refletindo, que é um componente tão importante, fundamental da parentalidade consciente, é nós termos a capacidade de seguir refletindo, seguir perguntando, olhar para a nossa curiosidade, fazer perguntas. Isso vai permitir com que os nossos olhos brilhem e que os nossos filhos continuem olhando os nossos olhos brilharem, para que eles possam continuar entusiasmados, para que eles recebam a mensagem de que é ok demonstrar afeto em público. Tá tudo bem eu correr e abraçar o meu pai. Tá tudo bem eu fazer perguntas que podem parecer ridículas, mas são as minhas perguntas, eu tenho curiosidade. Hoje, ao invés de fazer esse movimento sozinha, essa reflexão sozinha, eu convoco vocês, eu convoco a nossa comunidade a pensarem comigo, a se fazerem todas essas perguntas e essas reflexões. Eu sei que são muitas reflexões dentro de uma grande. E aí? Para onde que foi o seu brilho? Aonde estão as suas perguntas? Espero que tenha sido proveitoso e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.